noite, gente. Sejam bem-vindos à oficina de desenvolvimento de criação de moda, segunda etapa aí, né, do projeto e do edital de espaços da Lei Aldir Blanc sendo aplicado aqui em Campo Grande. Eu sou Anderson Bosch, sou criador, sou artista, né, figurinista e estilista. Estou aqui para dividir esses conhecimentos hoje com vocês. Nós estamos aqui, vocês podem ver aqui no fundo, ali onde está o trabalho de direção de arte do Edner e do Douglas. Ali fica a Casa de Criações Anderson Bosch. Essa Casa de Criações, ela surgiu em 2018 por uma necessidade, né, de uma lei de incentivo daqui da cidade, e que exigia que a gente tivesse um CNPJ, um MEI e tal, para que os proponentes tivessem esse CNPJ. E aí eu fiquei pensando em por que eu teria um CNPJ de mim mesmo, né? Tipo uma MEI, né? Por que eu teria isso, né? Se eu já tenho uma companhia produtora de teatro e tal. Ah, tá. Aí surgiu essa ideia da Casa de Criações Anderson Bosch, que poderia ser legal para comercializar, né, para me relacionar com as outras pessoas e com todos os outros trabalhos que eu executo na cidade de criação. Foi uma oportunidade, assim, foi uma necessidade, né, através da lei de incentivo, e que se transformou numa oportunidade de institucionalizar a coisa. Então, a casa existe desde 2018, mas ela sempre existiu anteriormente, desde que eu comecei a trabalhar, ela já existia, que era o lugar onde eu armazenava todas as minhas coisas de teatro, de circo, de dança, de artes visuais, artesanato, as de literatura e toda a infinidade de coisas de drag que eu tenho muito. Bom, de um espaço de armazenamento, ele virou um espaço de investigação, de laboratório e experimentação de materiais expressivos, né? Aqui que eu construo todos os figurinos, os cenários, né? A iluminação artesanal, todos os artesanatos, os macramês, as máscaras, as caixas, né? Os organizadores e também as coisas todas de literatura, de maquiagem e tal, desses universos todos da linguagem artística onde eu atuo. Então, por isso até que se chama Casa de Criações. E tem meu nome e sobrenome embaixo, porque eu que assino essa casa. Hoje eu tenho alguns companheiros de trabalho, estão aqui junto comigo. Tem o Edner Gustavo, tem o Douglas Moreira, tem o Douglas Caetano. E a gente divide essas criações, né, em diversos momentos, assim. E os meninos estão percorrendo esse caminho que é bastante novo para eles, né? E a gente vai dividindo e conhecendo esse caminho juntos. Eu estou aqui meio que como orientador deles nesse processo. Aí vocês estão vendo uma imagem da casa, é uma casa de fundos, né? Ela fica no fundo da casa da minha mãe, aqui em Campo Grande, na Vila Progresso. Vocês podem ver ali, é toda decoradinha, bonitinha. Ele já é o meu trabalho de artesanato junto com a jardinagem, né? Um jardim suspenso. E é nela que acontece toda a magia da criação que sai daqui, né? Neste dia de hoje, a gente vai falar sobre desenvolvimento da coleção de moda. Como é que a gente desenvolve a coleção de moda? E como é que eu posso falar disso com alguma propriedade? Bom, eu tenho formação em artes visuais, né? Mais uma imagem da casa ali, é lá nos armários lá de dentro, onde a gente armazena todas as coisas e organiza todas as coisas, né? É um tanto de coisa que tem hora que a gente se perde lá dentro, você acha até onça lá dentro. Vê um jacaré passando uma hora e assim vai. Mas bom, eu estava falando da propriedade de falar sobre desenvolvimento da coleção de moda, né? Eu posso considerar que eu surgi no mundo das artes, no mundo dos espetáculos e tal, enfim,
através da moda, né? Eu comecei de verdade na minha adolescência por uma necessidade minha, né, biológica e tal, uma situação biológica que eu vivo, que é a intersexualidade. Eu queria vislumbrar em mim, para os outros, uma imagem de gênero, né, de masculino. Eu não tinha essa imagem, minha imagem era bastante feminina, e eu queria ir para esse lugar do gênero, desenvolver isso e ter essa imagem masculina. Então eu desenhava minhas próprias camisas, escolhia, né, a padronagem e tal, e minha mãe construía, né? Minha mãe foi costureira durante muito tempo. E aí ela construía e eu vestia essas roupas. A partir daí eu comecei a vestir outras pessoas da família também, né? Desenhar camisas, desenhar calças, vestidos, saias, blusas e tal para o pessoal da minha família. E assim eu me inseri no universo da moda. Foi assim que tudo começou. E na escola secundarista, né, no colegial, lá na escola Maria Constança Barros Machado, eu tive a oportunidade de conhecer o teatro e fazer parte de uma companhia de teatro, de um espetáculo de teatro, e onde eu já, nesse lugar ali, eu cuidei da direção, né, e era a direção de arte de tudo, né, desse espetáculo, e também, principalmente, do figurino. E aí enveredei neste caminho e não saí mais, já são 30 anos trabalhando, né, com a moda, com o figurino, né, e no universo dos espetáculos. Então, o meu conhecimento vem bastante disso, da prática, né, do exercício, da experimentação, da análise, da técnica e do feitio disto, mas também tem a formação em artes visuais, que é onde a gente estuda muito e aprofundadamente a linguagem visual, que eu acho que é a mãe, né, de todo esse processo aí. E eu gostaria de dividir com vocês, apontar caminhos hoje aqui, deste lugar, assim, deste lugar aqui, que é o meu lugar de fala, né, assim, da minha experiência, que apesar da academia, apesar dos sistemas que eu conheço, dos cursos que eu fiz, né, de tudo isso, que é a formação, né, eu não gostaria que nessa nossa oficina, esse nosso bate-papo, esse caminhar junto de conhecimentos, de construção de conteúdo, fosse sistemático apenas, né? Didático, né? Estilístico. Ele tem que estar além disso, né? E o lugar de fala está aqui, na minha experiência, né? Naquilo que eu posso dizer com propriedade. Durante todos esses anos eu desenvolvi técnicas, aprimorei técnicas, analisei técnicas e provei, contraprovei, né, com o exercício do figurino nos espetáculos e na coleção de moda que eu faço desde então, uma por ano. Essa é um sistema próprio, uma tecnologia própria, né, e que eu chamo de mundo das ideias, né, depois do mundo das ideias, o mundo do desenho, ou o universo dos desenhos, e depois dele o mundo da confecção, da construção. Como é que eu saio, né, do mundo da ideia, desenho essa ideia e construo essa ideia. Então é um pouquinho disso que a gente vai ver hoje, né? É muito parecido com o do figurino, no entanto, tem suas particularidades, porque a gente está falando de moda, e a gente, quando fala de moda, a gente está falando também de uma indústria que tem por trás disso, né? E de uma coisa chamada tendência, que parece um monstro, assim, né? Mas a gente pode entender daqui a pouquinho do que se trata isso e como lidar com essa coleção ali. E eu preciso saber desenhar, e eu preciso estar inserido dentro desse processo para começar, para iniciar. Não, vamos falar da nossa realidade próxima, né? O que é Campo Grande, como que isso se desenvolve em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Para você que está aqui numa cidade que é do interior, apesar de ser uma capital, é do interior, né? Tem recursos limitados para este universo, apesar da internet, o recurso ainda é limitado para este universo. Como é que isso pode se desenvolver aqui? Vamos falar um pouco sobre isso, conhecer um pouco da realidade daqui a partir dessa oficina e a gente conseguir chegar em algum lugar juntos. Então, nesse momento, eu vou pedir para os meninos para colocarem um teaser da minha última coleção. Eu fiz uma pequena coleçãozinha de prêt-à-porter, bem casual, bem usual, mas bastante divertida também,
que foi para a feira do Sebrae, que aconteceu no Shopping Norte Sul no ano passado, né, em dezembro, e ficou 2 meses lá em exposição. Aí eles vão colocar aí o teaser, é esse mesmo, pode soltar o teaser. Numa das modelos, e quando eu falo, né, que o meu trabalho está bastante ligado com essa questão de gênero e tal, na moda eu tento tirar o gênero da peça, né? Quem dá gênero para a peça é quem compra a peça. Por exemplo, ela estava usando essa mesma peça aqui, né? Vou levantar aqui um pouquinho, junto com este shortinho aqui, ó, que é de alfaiataria, né? E lá parecia que essas duas peças tinham um gênero feminino, né? E aqui elas adquirem um gênero masculino. É você quem dá o gênero para a peça, mas não necessariamente a peça precisa ter gênero, né? E aí eu faço um trabalho um pouco voltado para este universo. Nem sempre. Tenho vestidos também, tenho calças, né? Tenho jaquetas e blusas em moletom para o homem, para o menino e tal, mas eu tento sempre caminhar nesse universo da moda sem gênero, né? Da peça não ter gênero. Quem dá gênero a ela é você que olha, você que compra, você que se apaixona pela peça. Então, outra coisa que a gente observa no teaser é que é um prêt-à-porter, né? Aquilo ali está pronto para vestir, né? E está de acordo com o mercado daquele momento, está, né? De acordo com a tendência daquele momento, né? Da ocasião e das necessidades daquele público, daquele lugar. Então, a gente vai falar um pouco de todas essas coisas agora aqui na oficina. E para começar a oficina, vamos partir então para o mundo das ideias, né? O que seria esse mundo das ideias? Como é que eu posso iniciar uma coleção de moda, né? Assim, o que é que me inspira para fazer uma coleção de moda? Qualquer coisa. Qualquer coisa no universo pode te inspirar para você fazer uma coleção de moda. Uma pedra, uma folha, um passarinho que passou, um carro, uma situação, uma palavra, né? Um vídeo que você viu, uma outra coleção de moda que você viu sendo desfilada em algum canal, uma lembrança da sua infância. A inspiração ela pode vir de diversos lugares. Assim, a gente não tem um lugar para a inspiração, né? A inspiração é um insight, ela acontece, né?
você vislumbra aquilo em você, aquilo se transfigura, né, na sua alma. E aí você tem aquilo como motivo para criar, um motivo para percorrer um caminho de sonhos, um caminho até que chegue num croquis, num gabarito, um caminho de loucuras, né? Você e suas próprias loucuras. Agora a gente pode dinamizar essas loucuras todas, né? E como é que a gente dinamiza isso? Como é que a gente canaliza isso para isso chegar até ser um desenho de moda, né? Então essa inspiração, que pode ser qualquer coisa, a gente pode transportar, canalizar, levar para esse lugar do desenvolvimento, né, do desenho de moda. Como é que eu vou fazer isso? Existem uns caminhos que são muito claros, assim, isso é bastante sistemático. Por exemplo, qual que é o meu objetivo? Né? Eu vou desenhar para primavera, para o verão, para o outono, para o inverno. Eu vou desenhar para academia. Eu vou desenhar para esse prêt-à-porter, para o dia a dia. Eu vou desenhar para festas. Eu vou desenhar para cinema, para teatro. Para que eu vou desenhar? Né? Então, assim, objetivos. Quais são os meus objetivos? Né? Esses objetivos, eles partem sempre de uma necessidade. Né? Talvez você, o estilista, o desenhista de moda, trabalhe em um desses nichos. Né? Você tem esses nichos todos para trabalhar com moda. E vou desenhar então, por exemplo, vamos pegar aqui, que foi essa coleçãozinha pequena que eu fiz ano passado, para um determinado mercado, né? Shopping Norte Sul, um público do Shopping Norte Sul, né? E um prêt-à-porter, assim, tá ali, tá pronto para vestir. Era uma ocasião de Natal e Ano Novo, então você pensa ali que as pessoas querem dar presentes umas para as outras, né? Então você tem que levar essas coisas todas em conta. Então foi criado ali para aquele lugar. Tinha uma série de camisetas também, camisetas que eu chamo de camisetas divertidas, né? Que todo o enviesamento das camisetas são divertidos, né? Eu percorri ali, naquele momento, um processo bastante íntimo, vamos chamar assim, um processo bastante íntimo com as peças, até porque eu já namorava aqueles tecidos há um bom tempo, a minha inspiração para aquele momento ali, ela estava ligada à necessidade. É até bom falar disso agora. Nem sempre a necessidade e a inspiração estão casadas, estão alinhadas. Às vezes você tem uma necessidade, mas a sua inspiração não casa com aquela necessidade. Aí você vai ter que abortar a inspiração, buscar uma outra coisa e a partir da necessidade você construir toda a sua coleção. Foi bem meu caso né, no Norte e Sul, porque tinha uma necessidade de mercado lá e a minha inspiração estava num outro lugar. Né? E aí eu lancei mão de uma loucura, assim, né? Eu levei as peças divertidas e levei as peças exclusivas de alfaiataria, né? As camisas, várias peças de camisas bem diferentes, bem autorais, assim, bem cheias de personalidade, né? Que não é qualquer, mas a partir desse mesmo olhar, desse mesmo assunto, dessa mesma inspiração, e ela pode ser também midiática. Hoje, né, a gente tem a internet a nosso favor, né? Tem aí o Google que nos transporta para o universo inteiro em um clique, você está do outro lado do mundo, né? Então pode ser em um desses lugares aí, tanto histórico, quanto coleções que já foram criadas, quanto uma pesquisa midiática. Você pode percorrer esses caminhos. Depois que você referencia essa sua inspiração, fica mais fácil de você analisar, descobrir, experimentar as linhas que estão ali, as texturas que estão ali, né? O trabalho de volume que aquilo ali pode te proporcionar e tal, fica mais fácil.
A referência é, de verdade, um alicerce, um fundamento para que você construa, a partir disso, todo o seu desenho. É importante falar que, previamente, se você tiver um conhecimento sobre o panorama do desenvolvimento da moda no mundo, né? Se você tiver também um conhecimento sobre linguagem visual, um conhecimento básico sobre linguagem visual, colorimetria, por exemplo, volumetria, por exemplo, composição. Se você tiver esse conhecimento prévio, esse conhecimento básico, vai ficar mais fácil, né, para você desenvolver todo esse trabalho. Daí eu vou pedir para os meninos colocarem um vídeo para a gente dar início ao exercício da oficina, colocar um vídeo da história da moda. A história da moda em 120 minutos, 120 segundos. Então, aí nesse vídeo da comunidade da moda, a gente percebe, né, o desenvolvimento lá de 20 até hoje, até os anos 2000, né, através da nossa parceira de arte, a dança, né, como é que se desenvolveu isso, assim, de uma forma muito simples e tal. Voltem o vídeo várias vezes, assistam, vai lá na comunidade da moda, dá uma pesquisada lá nos outros vídeos que existem, e a gente pode ter esse panorama, assim, de como é que a moda se desenvolveu. Quero aproveitar para pedir para vocês darem um likezinho aí no vídeo, façam a sua inscrição no canal, dá um cliquezinho no sininho para tocar toda vez que a gente tiver um conteúdo novo para vocês. E agradecer ao Francisco, que está ali do lado. Olha lá o Francisco, intérprete de Libras, está ali nos ajudando hoje para que esse vídeo chegue a muito mais pessoas, né? Muito obrigado, Francisco, mais um parceiro aí pra gente, além do Barreto, que está ali fazendo toda a nossa transmissão. A lista de presença daqui da oficina também já está aí do lado no chat, né, e também na descrição do vídeo. É só entrar na lista de presença, coloca lá seu nome, CPF, e-mail e um telefone para a gente entrar em contato com você. O certificado será digital. Então vamos dar continuidade. Percebendo então que a gente tem uma história do desenvolvimento, né, da moda, dessa vestimenta do ser humano lá desde os primórdios, aí a gente colocou só dos anos 20 para cá, mas tem desde os primórdios, né? E percebendo que existe uma linguagem visual, né, que também tem suas tecnologias. Quando eu falo ali de colorimetria, vamos lembrar lá da quinta série, por exemplo, quando a gente misturava as cores, né? A professora ensinava pra gente, vamos misturar as cores, essas aqui são as cores primárias, né? Aí agora vamos misturar essa cor primária aqui, que é azul,
vamos misturar ela com amarelo. Aí a gente misturava as duas cores primárias, nascia uma secundária. Aí a mistura daquelas duas cores dava um verde. E a gente achava aquilo mágico, né? Nossa, isso é mágica, né? Professor, é mágica. Então, do que é que a gente estava falando, né? Colorimetria. Aí começa, né? Esse universo das cores é importante a gente saber, né? É importante eu saber, né? Aqui, por exemplo, nessa peça, né? Nessa camisa, que cor eu estou trabalhando aqui, né? O tecido estava pronto quando eu fui comprá-lo, né? Mas existe aqui neste momento um olhar curatorial, né? Eu faço uma curadoria desse tecido. Qual é, qual é a fibra desse tecido? Qual a durabilidade dele? Ele é para camisa, ele é para calça, ele é para bermuda, ele é para saia, ele tem caimento, ele não tem caimento, ele é mais engomado, ele é menos engomado, né? É, 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 quantas fibras tem nele por centímetro quadrado, né? Eu tenho que descobrir todas essas coisas, né? Isso são tecnologias, né? Eu estava falando ali da tecnologia da cor e passei já para a tecnologia das fibras. Mas além da tecnologia das cores, ainda tem a tecnologia do volume. Lembra quando a gente estudava na escola também assim, o princípio lá da geometria, e a gente estuda o que é um triângulo, né? O que é um quadrado, e o que é um círculo, uma esfera, um cilindro, uma pirâmide, né? A gente estudou todas essas coisas. Isso tem a ver com a volumetria. Tudo tem volume, né? Nesse mesmo universo a gente vai entender, né? Hoje a gente fala muito em 3D, 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 né? A gente vai entender isso, que tudo começa de um lugar e termina no lugar. Por exemplo, começa aqui embaixo, termina aqui em cima. Então eu tenho uma altura, né? Começa aqui desse lado, termina desse lado. Eu tenho aqui uma largura, né? Ou comprimento, né? Começa aqui e termina aí, um pouco mais para frente. Daí da frente até aqui eu tenho uma profundidade. Isso são as três dimensões, né? Que a gente encontra nas coisas todas que existem no espaço e no próprio espaço. Então a gente chama isso de 3D hoje em dia, né? Tem até a maquiagem 3D, porque dá essa impressão visual otimizada para quem está olhando. Então a gente tem alguns princípios básicos para a gente conhecer antes do desenho, né? Antes do desenvolvimento da coleção, que seria esse panorama da história, né? Um pouquinho dessa linguagem, né? Visual, um pouquinho de conhecimento sobre essa linguagem visual e essas tecnologias todas que eles trazem, né? Existe alguma dúvida desse primeiro momento? Esse primeiro momento é bastante confuso mesmo. Quando a gente entrar no desenho, aí a gente começa a compreender melhor, entender melhor todo esse assunto. Mas o primeiro momento, que é o mundo das ideias, quando a gente parte de uma inspiração ou parte de uma necessidade para construir um desenho de moda, é um pouco mais confuso mesmo. A gente sempre pensa num caminho um pouco mais assertivo, mas nem sempre a gente chega nele com facilidade. Tem alguma dúvida, algum comentário por aí, Edner, Douglas? Não, pode pedir para eles mandarem as perguntas para você que daqui a pouco você responde. Ah, sim, pode enviar aí, gente. Se tem alguma dúvida nesse processo, nesse primeiro processo que é bastante confuso, né? Eu sou confuso também, devo ter confundido vocês um pouco. Então, vou continuar aqui e vocês vão enviando as perguntas. Vamos fazer um resumo dessa primeira parte, assim, tentando sistematizar para a gente entender melhor. Da onde eu crio? Né? Como é que eu começo o desenvolvimento de uma coleção de moda? Do nada. A partir de qualquer coisa, né? Aquilo que você quiser se inspirar, seja um objeto, uma pessoa, um animal, uma situação, o céu, você pode se inspirar em tudo. Mas também tem uma coisa chamada tendência, que é um aspecto do mercado, né, do mercado, da indústria da moda, que a gente precisa se ater a ele, né? O que seria uma tendência? A tendência sempre ela marca as cores que serão utilizadas, o tipo de tecido que será utilizado, o volume que será utilizado para essa nova temporada,
os processos de costura, né? E todas as tecnologias envolvidas nisso, né? Então é importante que esse cara aqui, o desenhista de moda, esteja ligado na tendência também, porque a tendência dita o mercado, né? É, Daqui a pouco a gente vai ver um vídeo da Iris Van Haper, né, que é uma holandesa, e ela fez um desfile em 2019, e esse desfile e essas peças que ela propõe lá em 2019, né, eles estão conosco até hoje no mercado. E hoje você vai numa loja e você vê lá uma diluição da proposta da Iris. Daqui a pouquinho a gente vai ver esse vídeo e a gente vai entender isso melhor. Então, esse desenhista aqui precisa estar ligado nessa coisa do mercado também, né? Que chama tendência. A indústria da moda lança essas tendências anualmente. Os grandes, né, costureiros, os mais famosos e tal, eles quase que obedecem rigorosamente essas tendências e apontam essas tendências para a gente dilui tudo aquilo, a gente da moda autoral, principalmente eu sou muito da moda autoral, né? A gente caminha junto com eles nessas tendências. É meio difícil não percorrer junto com eles na tendência se você quer entrar no mercado, né? Mesmo sendo autoral, é preciso, porque as pessoas vão entrar na sua loja, vão entrar no seu showroom, vão entrar no seu stand, à procura daquelas peças próximas do que o mercado está oferecendo. Então, se você tem ali cor, se você tem ali os plissados que estão usando agora, que fazem parte do mercado, se você tem os tecidos voais e tal, e que fazem parte ali do mercado no momento, você vai conseguir atingir melhor esse público, né? E ele vai conhecer a sua moda autoral e você não precisa estar diretamente ligado à tendência, mas você pode diluí-la a seu favor. Então, você precisa estar ligado nisso, você precisa estar antenado nessa situação, nessa característica que a moda tem. Bom, então, você se inspira, essa sua inspiração tem um objetivo, esse objetivo vem de uma necessidade, essa necessidade precisa ser referenciada sempre. Quem é que já fez isso antes? Quem é que percorreu esse caminho antes, né? O que tem na história que pode te alicerçar, te fundamentar, né? Pode ser na história, pode ser em coleções anteriores e pode ser também uma referência midiática, né? Se referenciar é se fundamentar, né? Então é importante que você tenha tudo isso nessa hora aí, na hora do desenho e tal. Vamos soltar o vídeo da Iris, que aí eu falo dessa coisa da tendência e a gente entra no desenho, a gente consegue compreender todo esse universo anterior melhor. A Iris, ela é holandesa, né? E ela trabalha com tecnologia de tecido. Ela cria seus próprios tecidos e eles são feitos até em, sabe aquelas máquinas de impressão 3D? Tem coisas que são feitas naquela máquina e são tecnologias muito avançadas, assim, e os tecidos são uma mistura de coisas orgânicas com coisas sintéticas e eles têm uma estrutura, né? Vocês vão ver aí no vídeo, tá? Já podemos soltar? Vamos ver o vídeo. Esse é o meu. Esse é o meu. Aí a Iris, isso. Ó, por exemplo, isso.
os autorais, como é que a gente aproveita, né, essa ideia da íris, que se torna uma referência para a gente, né? Como é que a gente aproveita essa tendência, né? Como é que a gente aproveita isso? A gente traz para as nossas peças um tanto mais diluído. É um plissado que você coloca numa saia, são várias camadas de tecido que você consegue desenvolver franjas, desenvolver sobreposições na peça que você vai construir agora, as cores que ela propõe, outros estilistas também propuseram outras cores, essas cores são as cores do mercado. Por exemplo, agora a cor do mercado é amarelo, nesse atual momento. Então, tudo tem amarelo, né? Tem amarelo, está na moda, né? E isso também isso é dito, né? Isso é proposto e vira uma tendência por grandes indústrias, por grandes produtoras de tecido, né, das coisas que estão relacionadas à moda. Tem um pouco de receio de falar dessas coisas e o cancelamento vir. Melhor não mexer com as indústrias. Elas estão aí, graças a Deus que elas existem, a gente pode comprar essas coisas assim, um pouco mais exclusivas e tal, e propor, né, enquanto autoral. Bom, então eu tive a minha inspiração. Essa inspiração eu referenciei, eu tenho um conhecimento prévio para poder referenciar, né, essa inspiração, e eu vou partir para o desenho. Como é que eu transmito isso, né, tudo que está na minha cabeça, para um desenho de moda, né? É preciso que eu tenha um conhecimento prévio de desenho? Não necessariamente. Você pode fazer, vou até mostrar aqui, você pode fazer isso de uma forma bem simples, assim, uns desenhos um desenho bem quadradão. Sabe quando você desenha no seu caderno, então você está assim, você está no telefone, você não tem nada que fazer, aí você fica desenhando na mão assim, você vai rabiscando tudo que você acha na frente, né? Aí você faz assim uma roupinha quadradinha, assim, sempre a gente faz uma roupinha, né, quadradinha e tal, então faz uma flor, desenha o sol, uma paisagem, né? Aí eu estou desenhando, para um espetáculo de teatro que se chama Uma Moça da Cidade, um espetáculo de teatro bem conhecido aqui da cidade. Eu estou desenhando o figurino novo deles, o figurino base, o que eles usam embaixo de todas as outras peças que compõem o figurino. Né? Tá bem rapidinho assim para a gente acelerar. Ali, ó, você percebe que eu estou utilizando uma folha normal, um chamequinho, um papel normalzinho, uma caneta dessas pretas, né? Eu tenho umas especiais e tal, que elas me dão segurança para desenhar e dão nuances diferentes de linha, sabe? Linha mais grossa, linha mais espessa, menos preta, mais preta, ela vai do preto ao cinza. Então eu tenho essas linhas. Ali está saindo o vídeo de novo. Mas o que eu queria falar em cima do desenho, principalmente, a gente já tem um outro croquis aí que eu fiz para Drag Queen Salé Copacabana, né? E você pode ver aí que esse desenho é um desenho de um croquis um pouco mais elaborado, né? A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente ali. Mas o mais importante da gente saber do desenho é que eu não preciso saber desenhar desse jeito aí. Tá? Eu não preciso ter esse processo todo já em mim para poder desenhar uma peça de moda. Eu posso, por exemplo, não sei se vocês enxergam, eu posso, daqui, ó, tá vendo que tá bem quadradão? Ó, isso também é um desenho de moda. Eu não preciso desenhar ali em cima daquele, olha eu aqui assim do lado, querendo aparecer. Eu não preciso desenhar como vocês viram ali nos desenhos que foram passando, como esse aqui que está aqui do lado, ó, no croquis, né? Nesse manequim e tal, e com toda essa qualidade, e trazendo todos esses riscos. Vamos aqui para a nossa realidade próxima. Eu quero fazer desenhista de moda, eu quero desenvolver. Eu preciso começar de algum lugar. Começa daqui. Começa do seu caderno, começa do desenho quadradinho, começa daquilo que você sabe fazer. Não existe problema nenhum nisso, isso pode ser tudo construído a partir desse seu desenho aqui.
desse desenho simples. É claro que depois, né, deste caminho percorrido aqui, que é o caminho da intuição, né, que é o caminho da furtividade, você pode traçar um caminho de tecnologia, né? Aprender a utilizar os bonecos, aprender a utilizar os gabaritos, aprender corte, costura, modelagem, para que você faça um desenho com maior propriedade. Como é que eu chego naquele croquis, por exemplo, que a gente apresentou ali? Né? Como é que eu chego nele? É muito exercício, é todo santo dia você treinando, né? É a mão livre. Existem hoje diversos programas de computador que ajudam você a desenhar, colocar a sua ideia em prática. Eu não uso, até porque eu não tenho muita habilidade com essa coisa cibernética e digital. Eu continuo fazendo aí, ó, na folha em branco, com canetinha, com esferográfica, com lápis. Existem canetas e lápis especiais para se fazer um desenho, né, de croquis de moda. E eu uso os mais comuns, assim. O mais chique que eu uso é o lápis aquarelável. Né? Eu tenho ele aqui e vou mostrar para vocês. Mas não necessariamente precisa ter esse material para iniciar, não. Né? Vamos voltar para a nossa realidade próxima. Né? Eu trouxe também meu caderno de memórias. Eu gosto sempre desse termo, assim, um caderno de memória. Caderninho que é mais difícil de você perder ele e tal, e você vai guardando suas memórias aqui. Eu estou desenvolvendo um projeto agora que chama Frida Lídia Kahlo. É um projeto de moda. Nesse projeto de moda, eu estou propondo uma simbiose entre a Lídia Baís e a Frida Kahlo. Nossa maior expoente das artes visuais aqui de Mato Grosso do Sul e a outra da América Latina, né, a Frida. Então, eu estou misturando a história de vida dessas duas artistas, as obras delas e o que elas me inspiram. Elas sempre me chamaram a atenção e aí eu quis fazer nesse momento, agora, essa coleção inspirada nas obras e na vida delas. Né? E elas viveram uma situação de gênero, né, muito forte e que isso se aproxima da minha realidade biológica, hormonal e de ativista. Né? E eu resolvi misturar essa coisa toda e fazer essa coleção. Por exemplo, aqui, ó, olha que simples. Eu fui lá pesquisar a Frida e eu encontrei algumas coisas que são muito características da Frida. Ela tem essa bata que se usa muito lá no México, né, que é bem tradicional, assim, chega a ser popular, né, e que ela usa muito. Quase todas as peças dela ela tem essa bata. O que ela faz de diferente com essa bata é umas aplicações, né, e uma personalidade muito forte, com cores e texturas, que isso é próprio da Frida. Né? Ela usa umas saias também, que são bastante tradicionais lá do México, que são bem longas, tem as mesmas aplicações que tem na bata e tem rendas embaixo, assim, para finalizar, como se fossem anáguas, né, que são peças que a gente usava lá em 1950, 60, até 70, usava bastante ainda. Ela tem túnicas que ela usa em cima de todas essas roupas e tal, e ela também usava uns terninhos coloridos, né? Assim, ela tinha muita personalidade com a cor. Né? Então isso aqui é o meu bloco de memória da Frida. Isso aqui eu não posso esquecer da Frida. A Frida faz essas coisas. Né? Isso é referência. Né? Isso é referência histórica. E vocês viram que eu desenhei tudo quadradinho lá? Olha aqui também. Tudo quadradinho. Não está tão elaborado quanto esse aqui quando eu fiz para a Sala Copacabana. Né, uma girly show, uma drag queen, e aí eu já precisava vislumbrar como é que isso estaria no palco, como é que isso estaria no show e tal. Não precisa de todo esse acabamento. Né? Eu posso começar aqui, bem simples. Ó. Aqui eu já fui atrás da Lídia. Né?
as peças e os cortes, os desenhos e as cores que a Lídia mais usava. A Lídia já é um pouco mais fechada nas cores, menos personalidade nas cores, como já tinha na Frida, mas os cortes são um pouco mais elaborados. A Lídia fazia parte da alta sociedade de Campo Grande, então ela tinha acesso, né, maior, e também por conta da situação econômica dela, a diversas peças diferentes que vinham de fora e tal, que ela podia comprar e ela podia usar. Apesar de não ter essa grande personalidade nas cores, tem uma grande personalidade no desenho, nos recortes, né? Então eu guardei isso como bloco de memória, tá vendo? É muito simples, quadradão, né? Um bonequinho que você faz quando está no telefone, né? Então você pode começar desse lugar, né? Você, o estudante de teatro, o estudante de artes visuais, o estudante de moda, né? Que está começando, não sabe direito como traçar esse caminho, né? Pode ser assim, bem simplesinho, né? Aqui eu estou propondo umas camisetas inspiradas na Frida, ó. Ah, é uma diluição da imagem principal que as pessoas usam da Frida, que é o próprio rosto dela, uma diluição disso. E são umas camisetas. Aí, ó, é bem quadradão, assim como é a camiseta, né? Não está, mais uma vez, lá no croquis do modelo, que veste, que tem uma atmosfera e tal, que tem uma outra proposta de layout. Não preciso ser tão categórico assim para desenhar. Posso desenhar do jeito que eu sei, né? E aí vou aprimorando isso com o tempo e tal, não precisa ter toda essa pressa. E se eu mesmo vou costurar, eu consigo fazer a interpretação disso um pouco mais rápido e mais eficiente e assertivo. Se não, eu vou levar isso para a costureira, ela vai fazer uma interpretação disso também, ela vai trocar informações comigo e a gente vai chegar em algum lugar. Talvez ela tenha que percorrer outros caminhos, porque nem tudo que a gente desenha pode ser construído, né? E aí por isso então a necessidade de se conhecer corte, costura e modelagem, né? Pode começar do zero, pode começar com o desenho quadradão, pode começar na intuição, pode começar assim, né? Tentando acertar e errando e tal. Isso faz parte do universo do ser humano, é assim que a gente se constrói e cresce. Pode, mas a gente precisa traçar também esse caminho do conhecimento. Então vamos atrás das tecnologias até que a gente chegue no desenvolvimento maior da nossa potência, né? Da potencialidade, do talento, da criatividade. Tudo isso pode ser aprimorado, né? Você já nasceu com esse dom. Hum, eu estudei tanto, eu treinei tanto, eu experimentei tanto durante a minha vida, desde pequenininho até hoje, com 48 anos, que eu não posso aceitar que alguém me dê um dom, alguma coisa que caiu do céu em mim, pum. E aí eu sou aquilo e tenho aquilo. Não, não. Eu sempre tive um olhar, uma curiosidade, uma facilidade para este universo aqui da criação, dos trabalhos manuais, né? Do desenho, da escultura. Sempre tive essa facilidade, esse olhar mais preciso, mais curioso para esse, né? Para esse universo. No entanto, nada foi gratuito, né? Eu experimentei durante todos esses anos, eu vivi essas coisas todos esses anos, eu construí essas coisas acertando, errando, me equivocando, ganhando prêmios, eh, ganhando críticas, né? Ficando para baixo, ficando para cima. Isso tudo aconteceu. E as tecnologias vieram com a faculdade, com os cursos, com as trocas com os colegas e com o fazer, né? Então aí eu chego neste lugar aqui, né? Aí eu chego neste lugar aqui, eu chego naquela coleção que vocês viram ali, que é um prêt-à-porter, é simples, mas é uma coleção, né? Eu chego nesses lugares todos a partir dessas vivências todas. E eu acredito que todos devem percorrer um caminho parecido com isso, para a gente ser mais assertivo, né? Ah, e aí, nessa hora do desenho, é importante a gente conhecer algumas tecnologias. Por exemplo, as palhetas de cores, as palhetas de volume, as palhetas de textura, né? E a partir daquilo que a gente discutiu anteriormente, que chama tendência. O que é uma palheta, né? São as cores que eu escolho para minha coleção. Por exemplo, na Frida, né, na parte Frida dessa coleção que eu vou desenvolver agora, eu escolhi
entre as cores que mais me chamaram a atenção na obra dela, né, e o histórico de vida dela me leva para essas cores também, o verde, o vermelho e o preto. Na Lídia Baís eu já escolhi o azul, azul celeste, branco e dourado. Né? Então, esta será a minha paleta de cores. Então, assim, o que é que me inspira? Daquela minha inspiração, quais são as cores que me chamam a atenção e que me traduzem aquela inspiração de alguma forma, me emocionam de alguma forma, né, para este desenho. Então, dali eu posso tirar a minha paleta de cores. Né? E uma paleta de cores, normalmente, ela tem cinco pontos principais, cinco cores principais. E a gente vai diluindo uma com a outra, misturando uma com a outra e criando, né, nuances e transparências. Como é que a gente faz? A gente aplica branco e a gente tem diversas tonalidades, a gente aplica preto, a gente tem diversas tonalidades também fechando. Branco abre, preto fecha, e a gente vai aplicando água, né, nessas cores, a gente vai criando transparências, né, nuances dessa cor. Então, isso tudo faz parte lá da colorimetria. Tá vendo como a tecnologia é importante? É importante a gente experimentar e tal, e saber dessa questão das cores e dos volumes, né? E, além de escolher tudo isso, né, para a minha coleção de moda nova agora, que é a Frida Lídia Kahlo, eu preciso estar ligado na tendência. Né? Qual é a tendência do mercado agora, hoje? Né? Eu tô construindo para agora e eu vou vender isso. Né? Eu quero que as pessoas usem essas minhas peças. Eu não quero que elas sejam só umas peças de museu. Né? Então, eu quero que elas vendam. Então, eu preciso estar dentro da tendência, dentro do mercado. Então, essa questão das cores, a questão das linhas, das formas. Por que fazer camisetas, por exemplo? Né? São camisetas diferenciadas? São. Elas são de um tecido especial? São. Né? Tem toda essa curadoria que você faz para eleger os seus materiais, né? Como que você vai construir essas peças. Mas estão ainda dentro de uma tendência, estão dentro do mercado para que elas sejam vendidas e o desenhista de moda aqui, né, o estilista aqui, possa sobreviver, né? Possa ter a sua atividade de vida diária sustentada pelo seu trabalho. Além de todo dessas palhetas, é importante a gente ter assim, um material de desenho. Eu falei um pouco deles, né? Você precisa ter papel, pode ser chamequinho, folha de sulfite, pode ser um super canson, pode ser um super papel para desenho, pode ser um caderno de desenho também, assim, por exemplo, esse aqui, que é com folha de algodão japonês. Eu uso ele principalmente para as artes plásticas, eu pinto, né? Eu sou artista visual, artista plástico. E aí aqui, por exemplo, esse aqui é um papel de algodão, então é um papel um pouco mais refinado. Eu desenho aqui primeiro, eu faço aqui, né, meu croquis, é um croquis também, né? É um protótipo, a gente pode chamar assim também. E daqui eu levo para grande tela, eu faço telas de grande formato, né, com esses desenhos. Ó, né, tá aqui no papel especial, esse é um papel japonês, né? Mas eu tenho aqui também, serviu do mesmo jeito, essa peça existe, né? Ela já foi construída, ela existe tridimensionalmente. Isso aqui foi feito no chamequinho, né? E aí tem aqui também o meu bloco de memória, um caderno normal, que eu comprei na livraria. A folha dele é um pouquinho mais espessa, ele é próprio para desenho, mas é um caderno normal, né? Onde eu desenhei. Eu poderia ter desenhado também numa folha de rascunho, que nem tá aqui a minha colinha de tudo que eu tenho que falar com vocês hoje. Pode ser nessa folha de rascunho, não tem importância. Pode ser num papel que veio no embrulho, né? Não tem importância. E eu utilizo caneta esferográfica hidrocor. Isso aqui é canetinha de levar para a escola aqui, ó, onde a criança enfia o dedinho e vai para a escola. Né? Canetinha de hidrocor, tá excelente. Não tem necessidade de ser algo tão especial assim quanto estes lápis aquareláveis aqui. Deixa eu tampar a marca, né? Que são um pouco mais caros, bastante mais caros do que as canetinhas, né? Assim, você tem que vender algumas peças para poder comprar um conjunto desse aqui. Olha que o meu é só de 50 cores. Eu queria o de 72, mas eu não tive condições ainda de comprar esse. Se tiver algum patrocinador aí nos assistindo, quiser me dar de 72, tá aqui.
A gente começa a fazer vídeo, começa a pedir, né? Todo mundo que vai fazer vídeo, que entra no YouTube, começa a pedir, né? A gente fica pidão, né? Pede like. Né? Pede like, aliás, tem 490 pessoas aí nessa live e tem 2 likes. Vamos dar like aí nesse negócio, gente. Agora, anda, vamos monetizar esse canal. Então, o material, né? O material de desenho não precisa ser o mais chique, não precisa ser o mais técnico, não precisa ser o mais... Não, você vai chegar nesse lugar, né? Pode ser com o que você tem em casa, com aquele lápis de cor assim, que vem 12 cores, que você compra no mercado, 5,60, sabe? Pode ser aquele, a gente começa de algum lugar. Não tem essa necessidade. Não foi assim que eu comecei, por exemplo, né? Comecei com o que tinha em casa, com essas coisas da escola mesmo. E cheguei até aqui. Estou construindo, estou fazendo e tal. Então, esse caminho é um caminho, sim. Eu sempre penso, se eu trilhei, se eu consegui, e eu sou uma pessoa cheia de limites e de dificuldades, né? Começando da minha cor, por exemplo, olha eu falando de questões aqui da militância. Se eu conseguir, você também consegue. Vem junto, vem junto. A oportunidade a gente pode criar, né? Além de da gente poder exigir, né, do governo que nos dê essas oportunidades todas, a gente também pode criar aqui com tudo que está à nossa volta, com tudo que a gente tem a nosso favor neste momento. Tomar uma aguinha. Daí, então, eu tenho material, eu conheço essas palhetas, eu tenho aqueles estudos prévios todos que a gente já conversou até agora, e eu vou para os meus primeiros esboços. Lembra que passou um vídeo meu aí, eu desenhando e tal, assim, é uma ráfia, né? O meu primeiro rabisco ali, né? Vou rafiar as minhas ideias, vou passar para o papel as minhas ideias, que podem ser quadradonas, né? Que podem ser bem elaboradas, que podem ser coloridas, né? Vou pegar uma mais colorida aqui ainda, aqui, né? Mais colorida ainda. Isso aqui foi tudo feito com canetinha e com... Cadê? Aqui. Com canetinha e com hidrocor. Bem simples, assim, ó. Não precisa. Estou mostrando esses exemplos aqui, porque não precisa de material tão específico e tão técnico assim para fazer. Certo? Tem alguma pergunta aí? É isso que vocês estão me finalizando? Ah, tá. Tá, qualquer pergunta, vamos respondendo aí. Então, a gente pode rafiar, a gente pode ter essas primeiras impressões, né, através da ráfia. E da ráfia a gente pode construir o nosso próprio gabarito, né? Eu tenho esse gabarito aqui, este é o meu gabarito, né? É neste manequim que eu desenho tudo que eu desenho hoje, mas eu também faço, assim como eu mostrei aqui para vocês, aqui no da Frida, ó, quadradão. Por quê? Aqui no gabarito eu crio atmosfera, né? Isso tem uma atmosfera que assim aqui é um desenho para drag, né? Então eu tenho uma atmosfera criada aqui. Tá vendo a longevidade das pernas, né? E o corpo bem pequeno. Então neste desenho eu consigo interpretar que aqui em cima essa peça tem um babado, ela tem um corpete bem justo e o mais importante nessa peça é a calça. Então, né, por isso que eu dei mais valor para as pernas do que para o corpo. Mas percebe? Isso é desproporcional, isso aqui não é o real, não é o do que a gente vê no dia a dia. Para eu levar isso para a costureira, ou para eu mesmo interpretar, transformar isso numa peça, eu crio um pouco mais de dificuldade. Se eu tenho um boneco quadradão, um boneco com os cortes todos, né, das cavas, da gola e tal, da linha da cintura, essas dimensões todas, eu consigo ser mais assertivo. É mais feio esse desenho? É mais simples? Mas ele vai ser mais assertivo. A pessoa que vai pegar isso para construir, ela vai conseguir interpretar isso melhor e chegar num resultado mais próximo daquele da sua imaginação, lá de quando você teve a inspiração. Entende? Então, a gente não precisa se preocupar com esse tipo de desenho aqui, de croquis, todo estilizado, todo, né, todo cheio de arabesques, de movimento, de atmosferas, porque nem sempre ele nos dá a melhor tradução, né, a melhor interpretação
para o corte e costura, né? E antes disso, a modelagem. Né? O boneco, o desenho mais quadradão e tal, eu falo assim quadradão, mas o nome correto seria boneco, ele tem um melhor resultado para a gente chegar até a interpretação. E neste nicho aqui, nesse momento que a gente chama de croquis, né? A gente tem um croquis que pode ser assim, ó, simples, com poucas informações, né? Mas a gente pode ter também um croquis um pouco mais elaborado, cheio de informações, que é para quem vai interpretar isso aqui, normalmente a costureira, a modelista, né? Acertar mais, ter esse processo um pouco mais assertivo. Né? Mas ele pode ser simplesão? Pode. Você pode acompanhar a costureira. Né? E você, quando você chegar lá na costureira, quando você chegar na modelista com a sua proposta, você vai ter um diálogo com ela. Esse diálogo precisa existir mesmo com todos esses desenhos muito elaborados. Esse diálogo precisa existir para que você e ela se entendam. Né? Que ela consiga fazer a interpretação disso. E aí ela vai montar o molde de todas essas coisas, né? E vai fazer o corte e a costura dessa peça. E a gente vai ser mais assertivo, vai perder menos tecido, vai perder menos tempo, né? Vai ter menos desgaste nesse processo que seria o mundo das ideias ser transformado em uma peça. Né? Chegar até essa camisa tem todo um processo. A gente precisa conversar. Por exemplo, vocês podem ver aqui que a minha gola é um pouco maior e ela é um pouco mais em pé. Né? Isso aqui é inspirado na gola retrô, vintage. Né? Pode parecer assim, é só uma camisa. Opa, não é só uma camisa não. Não fala nunca isso para o estilista que desenhou a sua camisa. Não é só uma camisa não. Ela está inspirada lá no retrô, foi feita uma pesquisa de fibra. Né? Essa estamparia não é uma estamparia que você encontra em qualquer lugar de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ela foi eleita lá em São Paulo, numa loja que trabalha especialmente com tecidos estampados e que são bastante exclusivos. Né? Tem lá, vem um rolo de 50 metros para cada loja dessa. Então, eu tive a sorte de comprar. Né? Talvez outras pessoas não tenham a sorte de comprá-lo. Né? E esses tecidos normalmente você pode até encontrar em Campo Grande, mas pedaços pequenos. Né? Tipo, as lojas de aviamentos que tem em Campo Grande vendem pedaços pequenos desses tecidos mais exclusivos, que é para fazer pequenas coisas, para fazer rebordagem, fazer máscaras, fazer patchwork, fazer também, como chama aquilo? Esqueci o nome da técnica. Você usa esses tecidos para isso, decoupagens e tal. Né? Você não encontra grandes, né, no rolo, né, na peça inteira de tecido para você comprar metragem suficiente para construir uma peça como essa camisa. Né? Então, cuidado quando você falar com o seu estilista, né, e ele é bastante autoral e tal, é só uma camisa. Não é só uma camisa. Tem todo um processo sendo trabalhado aí. Então, bom, a gente falou da ráfia, falamos do gabarito, do croquis simples e elaborado. Né? E a gente pode chegar, por exemplo, quem tem a sorte de ter um patrocinador, um investidor, né? Nem sempre a gente, estilista, a gente desenhista de moda, a gente consegue confeccionar toda a coleção. Né? A gente faz uma peça, faz outra, você desenha toda uma coleção, você chega em uma coleção, mas você não consegue construir toda a coleção, né? E nem fazer um desfile disso. Né, por conta do investimento. O investimento em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é bastante alto, é bastante caro. A gente não tem uma indústria da moda estabelecida aqui, como, por exemplo, a gente tem em Goiânia, em São Paulo, Belo Horizonte, no Rio também tem, no Sul tem muito. Né? A gente não tem. Então, esse investidor não existe aqui ainda. Somos nós mesmos, os estilistas, os desenhistas de moda que confeccionam a sua coleção. E quando muito a gente tem uma costureira aliada a gente, né? Tem aquela costureira do coração que você leva para ela fazer, é ela que constrói ali tudo para você. Então você já tem esse diálogo com ela, né? Esse diálogo torna a gente sair daqui e ir para a peça mais assertivamente. Né? É isso. Para a gente chegar nesse investidor,
existe um material que se chama layout, que a gente pode criar para ele. Assim como no figurino que eu disse ontem, né, você pode criar um layout, que seria uma melhor apresentação de toda a sua coleção. Você cria cenários, e aí você coloca ali a amostragem de material que poderia ser utilizado para aquela construção, as aplicações, o tipo de costura que vai ser feito, né, os botões, os zippers, os fechamentos, essas coisas todas. Tudo que você bolou para a sua coleção, você pode colocar amostras ali e tal, e criar cenários, né? E isso pode ser digitalmente ou pode ser aqui, no material, na pintura e tal, né? Você pode construir bonecos de verdade aqui em 3D para poder levar para esse investidor. E quem sabe ele compra a sua ideia e a sua coleção vira a coleção daquela marca naquele momento, né, para aquele mercado, né? Ou ele compra a sua coleção também, leva para os estilistas que já trabalham com ele e eles vão diluir essa sua coleção em diversas outras peças. A sua coleção tem 20 peças e essas 20 peças vão virar 90 na mão dessa indústria, né, que vai diluir isso de acordo com o mercado. Assim, tem esse compromisso mercadológico lá dentro que a gente, autoral, não tem, né? Então a gente pode ter esse nicho, né, para trabalhar também. Você não precisa construir exatamente sozinho, com recursos próprios, toda a sua coleção. Tem investidores e tem indústrias que podem comprar a sua ideia. Você tem que conhecer esses processos todos, chegar nesse layout e apresentar isso como projeto, né? Hoje, em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, a gente tem colegiado de moda em Campo Grande e colegiado de moda de Mato Grosso do Sul. Eu faço parte desse colegiado junto com outros colegas. E a gente propõe ao governo e à prefeitura que apoie, que incentive, né, esta forma, né, da expressão artística. Porque antes de estar ligado ao mercado, à economia criativa, ele é arte, né? Isso é arte visual, né? E essa arte visual se transforma em arte tridimensional, né? E pensando nisso, uma peça pode ser considerada uma escultura, por exemplo. Uma escultura que alguém veste, né? E então, pensando nesse conteúdo, nessa característica, né, que é a obra, né, é, do desenho que se transforma em matéria, que se transforma num objeto que você vê, que você pega, que você usa, que você veste, esse caminho todo que leva uma peça da vestimenta para esse lugar da arte, né? A gente já tem, né? Aqui em Campo Grande, aqui em Mato Grosso do Sul, por incrível que pareça, a gente tem leis de incentivo e agora, por exemplo, com essa lei Aldir Blanc, que é a lei que está proporcionando que a gente venha ter essa oficina aqui, esse diálogo, essa conversa hoje, a gente tem um lugar para a moda se desenvolver, né? Essa moda um pouco mais autoral, essa moda um pouco mais ligada à arte, né? Que tem esse olhar aqui, não é tão mercadológico, né? Mas que pode se transformar em mercado, né? A economia criativa, aliás, é ali neste lugar que a gente está, junto com o artesanato, né? Nesse universo das artes em Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Bom, a gente podia ver um depoimento de 2 colegas daqui de Campo Grande, para a partir deles a gente construir algum conhecimento. E tem alguma pergunta aí? Alguém fez alguma colocação? Não, alguma mas pergunta? temos a Wanda participando, Ah, uma Evanda caretinha Sol. apaixonada. A Thalita Piccoli. Que legal, Piccoli. Piccoli, É a Thalita Piccoli. desculpa. Ela fala lindo, top, que demais essa live. Quanto conhecimento, estou encantada. A Isadora Haidar. Sim. Isadora? É a Isa. A Isa, minha neta drag. Ela tá em tudo. Ela é maravilhosa. Leonardo Bastos. O Leozinho Bastos. Perguntas não tem, mas Vandinha, gente, a Wanda Sol, que tá aí com vocês conversando. A Wanda, ela tem uma casa aqui em Campo Grande, um negócio que se chama Moda Lab,
né? Fica ali perto da Mato Grosso, eu nunca lembro o nome da rua, Wanda. Ela é a nossa professora de corte, costura, modelagem, né? Ela que está nos ensinando corte, costura, modelagem. É neste projeto, Frida Lídia Calo, que amanhã a gente vai fazer uma oficina de adereçamento de figurino através deste projeto. Eu tenho 2 assistentes de figurino, que são o Edner Gustavo e o Douglas Moreira, que já trabalham comigo no teatro, no universo do teatro. E eles se interessaram por figurino, fizeram figurino de um espetáculo do fulano de tal que se chama Guri Árvore, né? E tiveram essa primeira experiência ali, né, na construção, na idealização de um figurino, bastante intuitivamente. Com um pouco de experiência que já tinham aqui, construindo junto comigo e na vida deles, em outros grupos, em outros momentos, eles construíram isso intuitivamente. E eles despertaram para esse interesse pelo figurino e pela moda, e eu os chamei para este projeto, tanto o de figurino quanto o de desenvolvimento de coleção de moda, e eles se tornaram meus assistentes e também meus aprendizes, né? E uma das necessidades básicas que eu senti esses meninos precisam saber corte, costura, modelagem. E uma das melhores profissionais que eu conheço é a Wanda Sol, lá do Moda Lab. E a gente procurou a Wanda, fizemos uma proposta para ela, tem também o Douglas Caetano, né? Nesse processo todo, ele trabalha junto com a gente também. Fomos para lá, para a Wanda construir, né, esse conhecimento junto com a Wanda. Ela divide muito, ela é muito generosa, ela é muito paciente, né, e tem um conhecimento incrível, gigantesco. Aproveitem a Wanda, conversem com ela aí no chat, já pega o contato, já vai lá fazer aula também. Ela está lotada, ela fica com ódio de mim porque ela está lotada, ela, coitada, não consegue nem dormir de tanta aula para dar. Né? Mas vale muito a pena, os meninos estão adorando, eu estou adorando, né? Tem um monte de coisa lá. Olha que eu já tenho 30 anos de experiência construindo figurinos, e esses dias eu disse para a Wanda, eu nunca imaginei modelar a partir de um retângulo. Eu descobri lá que era tudo a partir de um retângulo, que é tão óbvio, como é que eu nunca vi isso? 30 anos, né? Aquilo que eu falei, você pode fazer, você pode construir, você pode, né, a partir aqui da intuição e da sua vontade, percorrer esse caminho. Um dia a tecnologia chega a você, de alguma forma. E essa tecnologia, por exemplo, chegou através da Vandinha, chegou em mim. Olha, 30 anos construindo figurinos, 30 anos construindo coleções, e chegou hoje, depois de 30 anos, essa tecnologia nova ali. Para mim é novo. Isso é mais velho que andar para trás. Para frente, né? Que fala o ditado, andar para frente. Mais velho que andar para frente. Andar para trás. Ai, que doida. O Henrique Minante falou, também tô, que eu esqueci de falar o nome dele. Ah, sim, o Henrique. Aurora Copacabana. Tem um Black também. Aurora Black Copacabana. Henrique, grande criador aí da persona Aurora. Bom, vamos falar das eleições dos materiais. Tem como a gente assistir o vídeo dos meninos? A gente assiste os 2 vídeos, a partir deles a gente vai falar sobre os materiais. Oi, sou Fábio Maurício e a moda para mim é renovação, novidades a todo momento, moda é tendência, moda é cor, moda é modelagem, moda é indústria, né? Moda é a mudança que as indústrias e os designers de moda nos apresentam constantemente a cada estação, todo momento, moda é tendência, moda é cor, moda é modelagem, moda é indústria, né? Moda é a mudança que as indústrias e os designers de moda nos apresentam constantemente a cada estação para a gente compor o nosso estilo, né? Moda não é estilo. E como eu desenvolvo as minhas coleções, primeiro é que eu não faço modinha, não faço roupas comerciais. As minhas roupas são exclusivas e conceituais, e eu busco referências em livros e filmes para escolher um tema, né? Depois que o tema é escolhido, eu passo para o papel, né? O croquis, o desenho, e após eu busco tecidos garimpados em brechós, no qual eu pego roupas de brechós, eu utilizo os tecidos para fazer novas roupas, né? Então meu processo passa pela pesquisa, pelo garimpo, pela confecção, né? Seja por mim mesmo ou pela minha costureira em máquina ou feita à mão.
e depois os tingimentos, os bordados e a finalização. A finalização, o final, ele é apresentado sempre com um editorial de moda ou um desfile, um fashion show. Olá, meu nome é Fábio Castro, sou proprietário da Touché e trabalho com moda desde 2011. Para mim, moda é uma forma de expressão, um sentimento que você passa através das roupas, de figurino, de modelagem, um meio de você se colocar no mundo perante o outro, passar suas características através da roupa. As coleções da Touché sempre foram criadas coletivamente, desde o início da marca. Então eu sempre trabalhei com ilustradores, com grafiteiros, com designers, sempre construindo coletivamente. É claro que eu sempre direciono o que eu quero fazer, o tema, né, do que eu quero fazer, e a gente vai sempre construindo junto a coleção. Então já trabalhei com muitos ilustradores que têm muita referência de música, de literatura e de cinema, sempre nessa pegada mais cultural, né? A Touché sempre teve esses motivos de estampas mais voltada para a arte, para a cultura. E é isso, foi sempre feito de forma coletivamente. Eu agora estou fazendo muito uns temas afros. Eu fiz em 2015 a coleção África edição especial e ano passado eu fiz a coleção Preto é Lindo. E eu estou focado meio nesse tema afro, que dá para explorar muitas questões, muitos gêneros, tem muita ideia para tirar desse tema. Então as coleções sempre são feitas assim, em cima de pesquisa, referência de internet, muita literatura, que eu tiro alguma ideia do que eu leio, de música, às vezes que eu escuto alguma coisa, surge uma ideia. Enfim, são essas as minhas referências para criar uma coleção. Valeu? Então, gente, esses são dois colegas meus aqui de Campo Grande. Eles trabalham com moda, o Fábio Maurício e o Fábio Touché, os dois Fabinhos. Vocês viram no depoimento deles, né, que é bastante diferente o nicho, o mercado que eles trabalham, né? E bastante diferente do meu também. Por que eu quis trazer depoimentos, né, de colegas que trabalham aqui na moda? Para a gente conhecer esses lugares diferentes que a gente pode trabalhar, né? O Fábio, por exemplo, ele faz uma coisa de reconstrução a partir daquilo que já existe, né? Ele tem ele faz um processo de garimpagem nos brechós, né? Ele faz um garimpo nos brechós. Aí, neste momento do garimpo, está existindo o que ali, né? Está existindo uma curadoria. Esse olhar é curatorial. Então, esta peça tem valor de mercado, essa peça tem valor histórico, essa peça tem valor emocional, essa peça tem valor de composição, né? A linguagem visual dela tem um valor ali de composição, junto com aquela outra peça, junto com aquela outra peça, e isso tudo vira uma nova peça nas mãos do Fabinho. É o mesmo processo que o Gugliato faz com a remontagem jeans, né? Que eu falei ontem na oficina de figurino, né? E a gente chega num novo resultado. Por isso até essas peças do Fábio são peças exclusivas, né? Como ele disse, né? Ele não faz moda comercial, né? Uma peça exclusiva e tal. Já o Fábio Touché, ele já trabalha com outro mercado, a peça dele é um pouco mais comercial, mesmo assim ela não deixa de ser autoral, porque tem todo um desenho que é característico, né, do Fábio, e ele falou aí da inter-relação dele com estampadores, com grafiteiros, como chama os meninos que fazem silk? Eu não sei como falar, silqueadores? Não sei. Com esses meninos, eu falo meninos aqui também, tem diversas meninas que trabalham que vão ficar bravas comigo. Então tem essa inter-relação, né? A moda dele é bastante street, atual, né? Ela é bastante marcada de personalidade também, mas tem uma relação com o mercado, assim como a minha. A minha tem bastante relação com o mercado, mas eu fico no mundo autoral, assim, por exemplo, nas
camisetas, que eu acho que sai muito, eu preciso me sustentar de alguma forma. Então, essas camisetas, as camisetas alegres, divertidas, né? Minhas camisetas divertidas. E as camisas autorais, né? Que são essas camisas um pouco mais elaboradas nas suas estampas. Então, eu faço um processo curatorial na estampa e proponho um retrô, uma volta para os anos 50, 60 e tal. São 3 exemplos diferentes de mercado, entende? Dá para a gente atuar nesses três lugares do mercado, né? Vamos falar aí, a partir desses 3 lugares, que pena que eu não tenho imagens agora que passou pela minha cabeça, imagens de peças do Fábio, de peças do Fabinho, e as minhas vocês viram um pouco aí, para a gente falar sobre a eleição dos materiais, né? O Fabinho, principalmente, ele faz uma super eleição de todos os materiais que ele vai utilizar, né? Não sei se vocês já conheceram as peças do Fábio, mas coloca @Fábio Maurício aí, que vocês vão conhecer. Tem uma super eleição ali acontecendo, né, desses materiais. Quais são os materiais que você vai utilizar para fazer a sua peça, né? Para fazer essa nova peça que ele propõe lá. Assim também o Fábio Touché, @Fábio Touché ou @Touché. Vocês vão achar o Fábio Touché aí também. E vocês vão perceber, né, a eleição de materiais que ele tem ali, né? Lembra que eu falei ontem da malharia com né, o tecido em malha e o tecido plano, né? Como é que a gente utiliza essas duas coisas? É possível utilizar? E esse tecido plano orgânico de algodão ou sintético, o Fábio fez isso muito bem. Ele mistura essas duas coisas numa boa, você olha para a peça é linda, a construção é linda, é bem estruturado, né? Isso é pensado. Fora as estamparias que o Fábio pensa, além de tudo isso, né? Além do corte, da costura, da modelagem, essa proposta do desenho ainda tem a estamparia, né? E a eleição dessas estamparias também, ali também está existindo um processo curatorial, né? Quando eu desenho a roupa, eu não vou atrás do tecido simplesmente plano de uma cor só, né? Tem tecidos estampados, tem tecidos brocados, tem tecidos que têm diversos níveis de estrutura. Então, assim, eu tenho um olhar curatorial para isso, né? Essa curadoria eu faço para que ela aconteça junto com a proposta, né? Assim, eu já tenho a proposta na minha cabeça e quando eu me deparo com o tecido, eu faço essa eleição, né? Essa eleição de materiais. Então, a eleição de materiais é um outro processo que a gente tem, né, no desenvolvimento da coleção da moda, né? Eu estava lá no mundo das ideias, né? Lembra que a gente conversou tudo aquelas coisas sobre as ideias, é um pouco confuso, mas uma hora isso cai a ficha. Aí depois a gente vai para o mundo do desenho, né? A gente pega essa ideia e transforma isso em desenho e não precisa ter os melhores materiais do mundo para fazer esse desenho, né? A gente já entendeu isso, desde que você saiba interpretar e saiba levar essa sua interpretação em diálogo com a sua costureira ou com você mesmo, se você for o costureiro. E aí a gente chega na eleição desse material. Nós vamos levar para a costureira, mas nós vamos levar que material para ela costurar, ou que material que eu vou costurar, né? Imagina a eleição na cabeça do Fábio, esse momento, né, do Fábio Maurício. Imagina a eleição desses materiais na cabeça do Fábio Touché e na minha cabeça, né, que eu misturo um pouco dessa coisa mais cênica, né, mais figurino. Eu misturo figurino com a moda do prêt-à-porter. Como é que é essa eleição, né? A gente fica quase doido nessa fase, né? Mas a gente chega lá. Então, nesse processo todo, tem essa questão, né, do material e esse diálogo, né? Vamos voltar a falar disso no diálogo com a pessoa que vai construir isso, que vai cortar, que vai costurar, que vai modelar, né? Que é a interpretação. Essa interpretação é uma etapa muito importante, porque tudo aquilo que você desenhou, que você vislumbrou, pode se perder no caminho, né? Quando você chega para pegar a peça pronta, ela não tem nada a ver com aquilo que você vislumbrou, né? Até porque o material que você escolheu não dá para construir aquilo que você pensou. Então tem todo um caminho aí de experimentação, de análise, de técnica. Ontem eu falei muito disso, que na faculdade a gente aprende como AETME, que é a análise e técnica de materiais expressivos. Então a gente vai, quando a gente pega todos esses materiais que a gente acha que vai construir a nossa peça,
né, a gente precisa entendê-los como materiais expressivos. Né? Como é que eles vão se dar juntos? Como é que eu vou fazer a costura disso? Como é que eu vou fazer o corte disso? Como é que eu vou trabalhar com eles? Né? Então, eu preciso analisar cada material desse. Né? Eu preciso experimentar, análise técnica de materiais expressivos. Vou analisar, vou observar, vou experimentar, vou fazer um laboratório com tudo isso. Né? Posso fazer bonequinhos. Né? Eu me lembro, quando eu era pequeno, tinha uma novela que chamava Tititi. Aí tinha lá um estilista bem famoso, Jacques, como é que era o nome dele? Jacques, um nome francês. E ele fazia todo o desenho dele a partir de umas bonecas. Que uma senhora, de verdade, a mãe dele, costurava essas roupinhas na boneca, ela fazia boneca, e aquilo era fabuloso, aquilo era legal, era muito bom, e ele traduzia isso para o desenho, e construía essas peças e vendia essas peças. A gente pode fazer também essas bonecas, os bonecos. Né? Pode ser de papel, pode ser do próprio tecido e tal. Se você tem essa habilidade para fazer, essa habilidade é maior do que a do desenho, e essa habilidade pode traduzir melhor, né, para confeccionar isso depois, né, assim, a costureira vai conseguir interpretar isso melhor do que o desenho, tudo bem? Pode ser assim também. Né? Você pode desenhar matericamente, né, criando verdadeiras esculturas, né, com esses bonecos. Então, a gente chega no corte, costura, né? Isso vai ser interpretado, isso vai ser cortado, isso vai ser costurado, isso vai ser montado, né? Precisa novamente existir um diálogo, se você não for o costureiro, né? Precisa existir um diálogo super casado com quem vai construir isso. Você parte de você, né? Então, essa é uma grande diferença. Assim. Como é que eu vendo isso? Eu vendo isso no universo do figurino, as pessoas de verdade me compram, né? E no universo da moda, eu vendo isso para a indústria, né? Eu vendo isso para o mercado. Então, na moda tem essa pequena diferença aí. Sou eu que ofereço. Mas às vezes também você é contratado como um bom diluidor, assim, um bom desenvolvedor da coleção de moda. O que eu estou falando? Tem uma indústria que está lá desenvolvendo jeans, por exemplo. Ela faz calças jeans. E ela viu o seu trabalho, de alguma forma ela chegou até você, ela viu o seu trabalho e ela acha que você pode ser um bom desenvolvedor, né, de, de coleções de jeans. O que é isso? Você vai trabalhar nessa indústria diluindo, desenvolvendo grandes tendências. Né? Você está ligado, né, no universo, no mercado, na indústria. Isso está acontecendo. Aconteceu uma semana de moda lá em Paris e aí tinha ali diversas propostas de jeans. Então a gente vai pegar aquelas propostas de jeans, elas vão ser as nossas referências, isso é a tendência, né? A gente vai trabalhar com cor, com forma, luz, textura, tecnologia de tecido, com mais stretch, menos stretch, mais tinta, menos tinta, mais lavagens, menos lavagens, essas coisas todas. E a gente vai diluir isso em uma coleção com 150 calças diferentes, né? Então você pode ser contratado também para esse universo, né? Que é do desenvolvedor das coleções. A gente tem lá um estilista principal que faz esse desenho todo e aí ele coordena a mesa de criações, a equipe de criações. São diversos outros estilistas que vão diluindo todas essas coisas. Tem gente especializada só em metais para jeans, tem gente especializada só em botões, tem gente especializada só em textura, tem gente especializada só em lavagem, né? Então tem uma equipe imensa ali sendo contratada para isso. E aí, nesse momento, você pode estar ali também sendo contratado, que nem você foi para o figurino. Daí não parte necessariamente só da sua ideia, da sua necessidade e tal, enquanto um criador, né, autoral, né, enquanto estilista ali autoral e tal. Você pode estar inserido nesse processo. É um outro nicho, né, de mercado que você pode estar trabalhando. Né? Alguém fez alguma colocação, é isso? Não, por enquanto Não? nenhuma. Tá certo. Quanto tempo a gente ainda tem para ficar com eles? Tenho medo de não falar nem tchau para as pessoas. Uns 10 minutos. Tá, a gente tem mais um tempo aqui. Eu tô em qual câmera? Nessa de cá? Tá, Jó? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, gente.
Fala que a live de amanhã vai ficar disponível até... Agradecer aí mais uma vez o Francisco, nosso intérprete de Libras, que está ali do lado. Vocês estão vendo o nome dele aí, né? A maior parte das pessoas que estão acompanhando nossas lives, né, os nossos trabalhos aí online, da Lei Aldir Blanc, principalmente, tem essa necessidade, né, do intérprete de Libras. Contratem o Francisco, chamem o nosso colega, né? Ele está à disposição, assim como o Barreto, que é o nosso videomaker, que está ali transmitindo, fazendo tudo isso, fazendo edição ao vivo ali dessas imagens. Chamem esses dois profissionais para trabalhar junto com vocês, né? É importante a gente lembrar também que este projeto só está sendo possível de acontecer por conta da Jandira, da Benedita e de toda a sua equipe, né? Essas pessoas que olharam para nós artistas nestes momentos difíceis que foram, né? E que estão sendo ainda aí da pandemia, né? E que criaram a Lei Aldir Blanc, né? E a Lei Aldir Blanc, ela foi implementada aqui em Campo Grande pelo Fundo Municipal de Incentivo Cultural, que é da Sectur, Secretaria de Cultura e Turismo de Campo Grande, né? Da Prefeitura Municipal de Campo Grande, né? Foram eles que implementaram a lei aqui no município, né? E muito obrigado pelo esforço deles que nos permitiu participar de todos os processos, né? Desde o começo, lá foi muito democrático, a gente estava lá dentro, o Colegiado de Moda participou efetivamente na construção desses editais e tal, né? Tanto de espaços quanto esses aqui dos editais, né? Abertos posteriormente. E tudo isso acontece através da Secretaria Especial, né, de Cultura, que faz parte do Ministério do Turismo da Federação, né, do país, do governo do Brasil. Então, nosso muito obrigado a todas essas instâncias e todas as pessoas que colaboraram para que essa oficina pudesse acontecer. O Grupo Bu, né, que faz parte aí também, né, desse universo de criações da Casa de Criações, né, nossos parceiros, como o Grupo Fulano de Tal, né, que é uma companhia de teatro que tem em Campo Grande. Procurem aí, @fulano de tal, vocês vão achar. Né? O Vaca Azul, que é uma grande produtora aqui da cidade, produtora de áudio e vídeo, né? São nossos parceiros de muito tempo. Hoje o Barreto, né? Também nosso parceiro. Ali o Francisco, nosso parceiro, né? Com a interpretação de Libras. Agradecer também, né? E dar créditos aos fotógrafos, né? A gente teve, durante todos esses processos até hoje, aí, diversos fotógrafos junto com a gente, né? Vão estar aí nos créditos, né? O Jefferson Raveducci, né? Lá bem de trás, né? O Jair Santos, aí tem a Laila Puquério, aí tem também o Elton Pérez, tem a Alessandra Vargas. Sim, tá falando ali pra gente agradecer também a Irina, lá da Sectur, porque a gente perturba ela o dia inteiro, coitada, não aguenta mais a gente. Cada novo decreto é 2 dias que ela deixa de dormir, porque a gente fica perturbando ela o tempo todo. O Max, o secretário de Cultura, que é muito acessível e democrático, né? A gente nunca teve um secretário assim. A Ângela Montealvão, da parte de teatro lá da Sectur, também muito solícita, uma gracinha no tratamento com a gente. É um tanto de gente para agradecer. Todas essas pessoas foram importantes, né? Para receber o certificado é digital. Você tem que entrar no link que está aí no chat, preenche o link fica até 2 horas depois da live. Você pode entrar lá no link, preenche lá com calma. A gente vai receber isso, deixa lá o seu endereço de e-mail, o certificado é digital, ele vai chegar no seu e-mail posteriormente. Queria aproveitar e convidar vocês também para a live de amanhã. A oficina de amanhã, ela se chama Adereçamento de Figurino. Né? O que é isso? Tudo que a gente aprendeu ontem, que a gente aprendeu hoje, faz com que a gente tenha uma peça. Eu tenho aqui essa camisa, uma peça. Essa peça, eu posso considerá-la ela artística, né? Porque ela tem todo um referendo que é vintage, né? E ela tem uma curadoria para essa imagem, ela quase casa com a tonalidade da minha pele, então isso me cria uma atmosfera de tatuagem e tal,
né? Eu posso chamar ela de artística, mas não posso chamá-la de figurino. E nem dizer que ela está adereçada, porque ela não está adereçada. Ela está num corte reto, simples, né? Apesar de ter todo esse estilo sendo desenvolvido nela. Mas eu posso adereçá-la. Eu posso adereçá-la. Né? Então, amanhã a gente vai pensar em como transformar essa peça, através do adereçamento, em uma peça acabada para esse universo do figurino. Né? Transformar qualquer peça em figurino. A gente vai falar e conhecer caminhos para esse tratamento, né? O adereçamento. Né? Todo mundo sempre me pergunta assim, como é que você chega nesse resultado nos seus figurinos? Como é que você chega na sua coleção e tal? Nas minhas peças, todas elas têm um detalhamento que eu fiz à mão, por exemplo, e tal. Né? Retintura, essas coisas todas, até que o Fabinho citou lá nas peças dele também. Como é que a gente chega nesse lugar? Né? Tem diversos caminhos para chegar nesse lugar. Aí amanhã a gente vai conversar sobre esses lugares. A gente vai ter diversas amostragens e tal, para poder vislumbrar um caminho para vocês percorrerem. Né? Então estejam junto com a gente amanhã, às 19 horas, nesse mesmo canal e tal. A gente manda lá nesses grupos todos que a gente está em comum, a gente vai mandar lá para todo mundo ficar sabendo. Parece que tem uma pergunta aí, é isso? A Thalita está perguntando se a live fica gravada. Ah, sim, a live fica gravada, ela continua no YouTube, a de ontem está no YouTube já, pode assistir lá. A gente só não pode certificar mais depois, né, de já ter passado a live. Então você pode assistir, mas não dá mais para certificar, né, a sua presença na live. Né? Mas essa hoje, por exemplo, amanhã ela já está, depois que acabar aqui, ela já vai estar disponível no YouTube. Então pode assistir ela um pouco mais tarde, pode assistir amanhã. Essas lives todas vão ficar disponíveis no meu canal do YouTube até abril, quando a gente entrega todos esses produtos para a Sectur. Mas eu acredito que a Sectur, a Leo de Blanc, vai disponibilizar, né, através do canal mesmo, vai deixar com que a gente deixe em regime aberto, né, por muito mais tempo e tal, para muitas outras pessoas pesquisarem, isso se tornar material de referência e conteúdo. Né? De alguma forma, essa experiência aqui que é pessoal e tal, esse caminho que eu percorro, esse olhar que eu tenho, né? Apesar da academia e tal, eu falei bastante aqui para vocês do jeito que eu faço, né? Da minha forma autoral, mas isso aqui pode ser vislumbre para alguém, né? Pode ser caminho para alguém e um ponto inicial, né, para a pessoa começar, pensando naquela coisa da realidade próxima, né? O que é que está próximo da gente? O que é que está ao nosso alcance, né? Então, assim, como é que eu posso começar? De onde eu posso começar? Esse aqui pode ser um caminho, pode ser um exemplo, né? Isso pode ajudar muitas pessoas. Então, vai estar aí disponível no YouTube. É só entrar, @Anderson Bosch, Casa de Criações. Se você colocar Anderson Bosch ou Casa de Criações, vai aparecer, né? Tá bem facinho, assim, de achar. Tá no Insta também, tá lá no meu Insta, tá no Face, tá no Insta do Grupo Bu, tá no Face do Grupo Bu também. É bem facinho de achar, tá lá no fulano de tal, tá no Edner, tá no Douglas Caetano, todas essas pessoas envolvidas tá ali, a gente vai se marcando e tal. O Barreto também marca, a gente marca o Barreto também. E agora o Francisco, a gente marca o Francisco marca a gente também. Tá fácil de achar, tá bem fácil de achar. Felipe falou, amanhã vai ser babado. Felipe responde. O Felipe está ansioso pela oficina de amanhã, que é o que ele acha que ele tem mais dificuldade e tal, desse olhar. Ai, o que eu faço com esse monte de coisa na minha frente? Né? Como é que eu chego em algum resultado com esse monte de coisa, assim, um monte de caixinha de iogurte? O que eu faço com isso? Né? O que é que eu posso construir a partir disso? Né? O Miyahira, que sempre faz, né, que constrói as peças do Felipe, o Miyahira ama. Né? O Miyahira também que é o grande braço direito do Felipe ali na hora de construir as roupas da Andromeda Black, né? Ele tem esse trabalho, né? Ele tem esse olhar, né, Felipe? E aí amanhã a gente vai falar um pouco disso, assim, de como é que a gente pode caminhar por esses processos. Esteja junto amanhã, Felipe, para a gente trocar bastante isso. Então é isso, gente. Tem mais alguma colocação, mais alguma... Não, acho que estou bem tranquilo. Então, o que a gente precisa falar? Lembrar? Mais uma vez, desculpa pela... Sim. Gente, a gente travou, né? Aí ficou
ficou um tempo travado, vocês estavam só me ouvindo, não estavam me vendo. Faz parte, né? A gente está lidando com um negócio chamado rede internacional, né? De comunicação, internet, né? Acontece, né? Tem hora que cai, tem hora que sobe. A minha minha internet é de uma empresa bem conhecida, é um combo de internet, não posso falar o nome do combo, né? Então, você compra o combo e assim, você fica apaixonado por toda a propaganda e por tudo aqui que aquela moça fala para você no telefone, o moço vem aqui na sua casa e fala um monte de coisa, você fica, nossa, eu quero 2. Eu quero 2, nem enche de ponto, põe 7 pontos na minha casa. E aí você vai fazer a live, trava, cai, acontece um monte de coisa, né? Você compra 500 megas, chega a 10 na sua casa. Não tô reclamando, viu? Não tô reclamando. Tô bem reclamando, viu? É bom me patrocinar. Agora a gente tem um canal para você patrocinar. Choveu, o negócio desandou, o que é isso? O que está acontecendo? Eu vou ter que mudar de combo, vou ter que mudar de operadora, vou ter que mudar... O que eu tenho que fazer, né? Pois é, ontem foi lindo, mas aí hoje já enfeiou tudo. Eu tô com ódio. Hoje a noite demora a passar. Então, mas é isso, gente, faz parte, né? Faz parte, a live é assim mesmo, né? A gente nem caiu aqui, um gato não passou por aqui, o Tom, nosso gato, não passou por aqui. Eu acho que o barulho dos neném ali da vizinha deve estar chegando aí para vocês ouvirem. Eu tenho uns vizinhos aqui, são japoneses, e eles têm 3 filhinhos. Um mais lindo que o outro, um monte de japonesinho lindo. E eles ficam brincando o dia inteiro, a noite inteira, estão brincando agora. Não sei se vocês estão ouvindo eles brincando, mas eles estão brincando ali no fundo. Ainda bem que eles não resolveram ligar o karaokê deles, porque aí a gente não ia poder fazer mais nada, ia ter que adiar. Que eles começam a cantar, não tem mais como gravar. Mas é isso, espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham se referenciado a partir desta oficina. É muito conteúdo, é muita informação para, né, para esse único momento aqui, eu sei que mas é isso mesmo, é uma pincelada de cada coisa para vocês correrem atrás. Não parem aqui, isso aqui não é um instrumento de trabalho para sempre, né? Isso aqui é um referencial, isso é um primeiro passo, é um caminho, né? E é um caminho desta pessoa aqui, que essa pessoa percorre, né, até hoje, de acordo com tudo que essa pessoa já estudou, que essa pessoa sabe, que essa pessoa criou de tecnologia e experiência, né, nesses 30 anos de trabalho. Mas é só um norte, é só um caminho. Isso aqui não é o dito, feito e acabado. Não é isso, né? Entendam isso como referência. E esta é a Casa de Criações Anderson Bosch. Ela chama assim porque eu que estou por trás disso e por uma necessidade que eu já contei para vocês no começo dessa live. E ela está aqui, à disposição de todos vocês que queiram conhecer hoje, né, virtualmente, hoje através dessas redes midiáticas, né, mas em breve, né, se nos for permitido, em breve essa situação pandêmica acaba e a gente vai poder se encontrar de novo, fazer grandes oficinas aqui, grandes encontros, né, e vocês conhecerem a Casa de Criações e vir aqui colocar a mão na massa também, vir aqui aprender tete a tete e a gente vai ser bem feliz. Então, muito obrigado a todos, fiquem com o nosso vídeo de encerramento, onde tem os créditos de todas as pessoas que nos ajudam aí. E muito obrigado mais uma vez, Francisco, muito obrigado, Barreto, obrigado, Edner, obrigado, Douglas Moreira, Douglas Caetano, que está lá em casa, mas está aí cuidando da lista de presença, cuidando do nosso certificado digital, dessa coisa toda. Então, muito obrigado a todos. Até a próxima, amanhã, 19 horas, aqui no mesmo Bate-Canal. Beijão.